Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar gravando a P1 de 2017 de Física 2 aqui para vocês, tudo bem? Só explicando o porquê da gente estar gravando a prova de 2017 ao invés da de 2018, é que em 2018 Física 2 foi uma matéria que foi muito mais fácil do que costumava ser, então isso também acabou se refletindo nas provas. As provas são bem mais simples, bem mais tranquilas, as resoluções não são tão complexas e nem tão difíceis de entender. Então a gente escolheu priorizar a Física de 2017 porque, por ser uma prova mais complicada, mais elaborada, seria melhor, mais proveitoso vocês terem a resolução dessa prova, tá bom? Então vamos começar primeiro pela questão 1, né? O enunciado da questão diz o seguinte: um móvel executa MHS e obedece à função horária x igual a 2 cosseno de πt mais π, que é essa função aqui escrita na lousa, no sistema internacional. O tempo necessário para que este móvel vá da posição de equilíbrio para a posição de alongamento máximo e o valor da aceleração no instante t são respectivamente. Então, primeiramente, quando a gente vê uma questão onde ele fornece a equação do movimento, é sempre mais fácil a gente começar anotando as informações que a gente tem disponíveis. Então, nesse caso, o que a gente pode tirar de útil dessa equação? A gente consegue ver que a amplitude do movimento é 2, né? Sempre o termo que multiplica o cosseno vai ser a amplitude do movimento. A gente tem que meio π é o ômega zero, que é a frequência natural do movimento. Então, meio π corresponde ao ômega zero, a frequência natural. E esse π é a constante de fase, que é uma constante característica de cada movimento, né? Cada movimento pode ter a sua própria constante e isso vai indicar mais ou menos onde que, como começa esse movimento, em que momento da função cosseno, basicamente, esse movimento começa. Essas são as três informações básicas que a gente tem a partir da análise da equação. A primeira coisa que ele pergunta, né, é o tempo necessário para que a partícula que está realizando esse MHS saia da posição de origem até a posição de alongamento máximo. Então, no caso, o que a gente tem é tipo isso. A gente tem aqui a trajetória da partícula, aqui a gente tem a posição zero, aqui a gente tem a posição de alongamento máximo, que é a posição da amplitude, e aqui a gente tem a posição de alongamento contrário, né? Seria o alongamento máximo no sentido oposto, que é o menos A, né? Menos amplitude. Então, no caso, a nossa partícula ela sai daqui e ele quer saber quanto tempo demora para ela chegar exatamente neste ponto, certo? Quando você está trabalhando com o MHS e ele te pergunta algo relacionado ao tempo, aquilo que a gente precisa tentar descobrir é o período do movimento. Então, para a gente poder descobrir qual é o período do movimento, a gente consegue descobrir isso a partir das fórmulas da frequência natural, que no caso, o ômega zero é igual a 2π sobre t, né? Essa é uma fórmula que, assim, dependendo do ano, pode ou não estar no formulário. No caso dessa prova de 2017, não tinha nenhuma fórmula de física mesmo, só uma aproximação numérica. Então essa fórmula não estava no formulário, mas ela é bem simples de vocês saberem, né? A frequência natural é igual a 2π sobre o período, ou então 2π vezes a frequência, né, de oscilação, que é o Fzinho, caso vocês queiram saber também, mas para esse exercício a gente vai trabalhar com essa fórmula. Como eu sei a frequência natural, é fácil sair com o período, né? O período vai acabar sendo o quê? T é igual a 2π dividido por ômega zero. Então, o T vai ser 2π dividido por meio π. Opa, aqui ficou ruim. Certo? Então, no final, a gente sabe que o período pode ser visto por essa fórmula. Daí, agora é só a gente simplificar esse π. E daí a gente vai ter t é igual a 2 dividido por meio. Então, a resposta é 4. Vou deixar escrito aqui. T é igual a 4 segundos. Essa é a primeira informação, uma informação fácil de achar. Só que a gente tem que tomar cuidado porque ela não é a resposta. A gente precisa, a partir disso, interpretar um pouco o problema para a gente poder entender como funciona.
O período é o tempo que a partícula demora, né? A partícula, eu vou pintar ela aqui para ninguém achar que é um zero. A partícula, ela gasta o tempo de período para realizar todo o movimento harmônico simples, ou seja, para sair da posição de equilíbrio, ir até a posição de alongamento máximo, voltar tudo e voltar para a posição de equilíbrio. Então, a partícula gasta 4 segundos para fazer esse trajeto aqui que eu estou fazendo com o meu dedo, ok? Como a pergunta do exercício é o tempo que a partícula demora para sair da posição de equilíbrio até a posição de alongamento máximo, a gente precisa ver qual fração disso daqui corresponde a esse movimento da partícula. Então, assim, como é um movimento harmônico simples, ou seja, não tem atrito, não tem amortecimento, não tem nada que complique o seu movimento, a gente pode supor uma certa simetria dentro do problema. Ou seja, para realizar esse trajeto, é ao mesmo tempo que demora para realizar esse, que é ao mesmo tempo que demora para realizar esse, que é ao mesmo tempo que demora para realizar esse. Ou seja, a partícula demora 4 vezes um período de tempo específico para fazer esse movimento completo, certo? O movimento completo é vai, volta, vai, e tudo que ele está perguntando é uma vez esse vai. Então, na realidade, o que está acontecendo é que o movimento total pode ser dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E cada uma dessas partes corresponde a uma fração do período. Então, na realidade, o que eu vou chamar de Tzinho, que é o que o exercício realmente quer, né? Que é o período para a partícula sair daqui e vir para cá. Isso daqui demora Tzinho, né? Esse Tzinho é o período completo dividido em 4 partes, porque o movimento ele é simétrico. Então, no final, isso daqui vai ser 4 dividido por 4. Então, o tempo que o exercício pergunta pra gente é 1 segundo, tá bom? Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui se isso já é suficiente para resolver a questão. Não, tem mais de uma alternativa com 1 segundo, beleza. Então, isso daqui é que assim, em Física 2, é muito comum, às vezes, o exercício te perguntar, principalmente em teste, né? Te perguntar 2 informações, você conseguir achar uma e com ela você já consegue achar a alternativa certa. Eu vou resolver com vocês tudo que os exercícios pedem, logicamente, mas assim, esse é um exemplo de que, por exemplo, você achou uma das informações, mas ainda precisa achar outra, tá bom? Então, na realidade, a segunda informação que ele pede é o quê? Qual é a aceleração neste momento, neste tempo, igual a 1 segundo? Para eu descobrir quem que é a aceleração, o que eu vou ter que fazer é derivar 2 vezes a equação do movimento que o exercício me fornece no enunciado. Derivando uma vez essa equação, né, o que a gente obtém? Se eu derivar, o 2 permanece porque é uma constante, a função cosseno vira menos seno de tudo que está dentro, e derivando a parte de dentro, né, aqui o π é constante e desaparece, meio π de t, como eu estou derivando em t, esse t vira 1, né, e sobra só o que está multiplicando, que é esse meio π. E ele sai da função trigonométrica. Então, no fundo, o que eu vou ter é menos, por causa da função seno, que o cosseno vai virar, menos 2 vezes meio π, então 2 vezes meio π, vezes seno. Eu vou apagar aqui, tá, gente? E deixar só a informação que de fato agora me importa, que é esse t igual a 1 segundo. Mais seno, vezes seno de meio π t mais π. Essa é a primeira derivada. Isso daqui me dá a equação da velocidade, mas o que ele quer é a equação da aceleração. Na verdade, não é nem a equação, é a equação num determinado momento, mas para isso você precisa da equação da aceleração. Derivando de novo o seno vira cosseno, e daí a mesma coisa que tivemos antes, né? Derivando o que tem aqui dentro vai dar meio π. Então, né, 2 vezes meio dá 1, então aqui vai ficar só π. Π que multiplica meio π, vezes cosseno agora, de meio π t mais π. Ok? Essa é a equação da aceleração dado o tempo. Como ele quer saber a aceleração no tempo igual a 1 segundo, tudo que eu vou fazer é substituir esse t por 1. Então, no caso, o x dois pontos para t igual a 1 segundo é igual
é igual a menos meio π quadrado, né? Porque aqui a gente tem π vezes π, então π quadrado dividido por 2, né? Porque é meio, vezes cosseno. Daí, no caso, como t é igual a 1, eu vou ter meio π mais 1π, eu vou ter 1,5π, 3π sobre 2, né? Vamos conferir, então. Bom, no caso, o que a gente pode perceber aqui é que no final ele perguntava mesmo qual era a fórmula mesmo, ele não perguntava para substituir o tempo. Então eu vou voltar aqui para não confundir vocês, eu vou deixar em função de t mesmo, não substituindo para t igual a 1. Tá? É assim que tá a resposta, né, na prova, a alternativa é dessa forma que ela está apresentada. Então, no caso, a gente tem que o tempo para a partícula sair da posição de equilíbrio para o de alongamento máximo é 1 segundo, e a equação da aceleração é a seguinte, menos π quadrado sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2t mais π. A resposta certa é a letra A, né, para quem estiver acompanhando com a prova, mas já vou adiantando que nesse gabarito, todas as questões teste, a resposta é letra A, então eu não vou ficar me preocupando com isso durante a resolução, tá bom? Então essas são as respostas finais, gente.